Olá, meus amados, mais uma semana da série Vida no Espírito, agora para falarmos sobre o primeiro dom espiritual, a palavra de sabedoria. Meus amados, que alegria, estamos aqui mais uma semana e agora sim vamos ter a oportunidade de começar a ministrar sobre cada um dos 9 dons espirituais descritos em 1 Coríntios capítulo 12. E o primeiro deles é palavra de sabedoria. O texto bíblico está aqui em 1 Coríntios 12, 7 e 8. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Enfim, e aí vamos ter a descrição dos 9 dons. Mas o primeiro deles citado é a palavra de sabedoria. É importante que a gente defina aqui mais ou menos o que seria a sabedoria. Sabedoria é a capacidade de você colocar em prática o que você conhece. Tem muita gente que conhece muita coisa, mas não tem a sabedoria para colocar na vida, para colocar em prática nas diversas áreas da sua história, da sua existência. Agora, o texto diz que o dom não é o dom da sabedoria, e sim o dom da palavra de sabedoria. Parece pouca coisa, mas faz toda a diferença. Uma coisa é você receber o dom da sabedoria. Outra coisa é você receber uma palavra dentro do universo de sabedoria de Deus. Ele pinça e coloca no seu coração uma palavra específica para um determinado momento da sua vida. Então, é importante que a gente perceba onde aparecer aqui palavra de sabedoria ou palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é a próxima ministração, mas nesses dois casos, a palavra-chave aqui é palavra, que é uma partícula da sabedoria de Deus e que Ele compartilha ao seu coração para que você saiba como agir, o que fazer no momento específico da sua vida. Antes de entrar propriamente na palavra de sabedoria, é importante também que a gente diferencie o dom de outros tipos de saberes. Por exemplo, a sabedoria do mundo, de que Tiago vai compartilhar no capítulo 3, de 13 a 16. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Parece meio óbvio, mas é importante a gente distinguir uma coisa da outra. Alguém pode dizer, puxa, eu tenho a palavra de sabedoria na minha vida. No entanto, seus atos são motivados por inveja, seus atos são motivados por revanche, por vingança, por disputa, por competição. Então, Tiago já deixa claro que esta sabedoria é a sabedoria segundo o mundo, segundo a carne e segundo o diabo. Mas não tem nada a ver com a sabedoria que desce do alto. E essa sabedoria aqui, a sabedoria do mundo, é a sabedoria da trapaça, da esperteza, onde a pessoa quer levar vantagem em todas as coisas, e ele acha que ele foi dotado de um dom divino para ser dessa forma. Mas não, essa é a sabedoria terrena, animal e demoníaca, conforme Tiago nos descreve. Então, vamos descartar esse tipo de sabedoria. A segunda, que faz oposição à sabedoria do mundo, é a sabedoria que vem do alto. Tiago também vai falar um pouco sobre ela, em Tiago 3,17. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos,
imparcial e sem fingimento. Essa é a sabedoria que vem do alto e ela se contrapõe à sabedoria do mundo. Ok, queridos? No entanto, essa sabedoria que vem do alto, por mais que ela venha do alto, mas ela também não é a palavra de sabedoria de que a gente vai falar hoje. Essa sabedoria que vem do alto, ela está ligada, não sei se você se lembra da última ministração, quando estivemos falando sobre dons e fruto, dons do Espírito e fruto do Espírito. Você se lembra lá de Gálatas capítulo 5, que fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fé, mansidão, domínio próprio. Fruto que se desenvolve, fruto que amadurece. Pois bem, essa sabedoria que vem do alto é uma sabedoria que vem de Deus, mas ela vai se alojando na nossa vida, como o caráter vai se ajustando, vai se moldando, vai se aperfeiçoando, como um processo gradativo na nossa caminhada cristã. É importante que a gente diferencie uma coisa da outra, porque, sim, devemos buscar a sabedoria que vem do alto e que ela vai se estabelecendo na nossa vida na medida em que nós vamos amadurecendo o fruto do Espírito em nossa vida. Mas ela difere da palavra de sabedoria, porque enquanto sabedoria, caráter ou fruto que amadurece, é um processo. Agora, como dom, o dom ele se manifesta não tanto de acordo com o amadurecimento da vida cristã. O dom se manifesta na hora da necessidade. O dom se manifesta na hora em que eu preciso, ou na hora em que a comunidade precisa, independentemente do nível de maturidade em que aquela pessoa, ou aquele grupo, ou aquela igreja chegou. Então, devemos buscar a sabedoria que vem do alto como vida cristã, processo cristão que vai crescendo e vai amadurecendo na nossa vida. Mas, sabedoria que vem do alto difere da palavra de sabedoria. Embora, claro que é muito mais comum que a palavra de sabedoria tenha a sua eficácia quando cai nas mãos de alguém já maduro na vida, já maduro na fé cristã. Claro que o dom, conforme também falamos na última aula, é importante que o dom seja ministrado concomitantemente com a maturidade cristã. É possível que o dom venha nas mãos de uma pessoa imatura e ele acabe usando mal aquele dom. Mas quanto mais ele amadurece o fruto do Espírito na sua vida, o dom espiritual também será usado de uma forma mais eficaz. E é isso que a gente espera, que a palavra de sabedoria, quando vier, que ela venha, na medida do possível, e encontre alguém maduro, encontre alguém nesse processo crescente, de alguém que anda com a sabedoria que vem do alto. Mas então, o que seria a palavra de sabedoria como dom do Espírito Santo? Veja, é uma palavra, então não é toda a sabedoria de Deus, mas é uma palavra específica dentro de uma necessidade. Aqui na página 57 do nosso livro, 57, 58, nós vamos encontrar o exemplo dado aqui de Salomão, um exemplo do Antigo Testamento. Não vamos falar sobre ele agora, o texto é um pouco extenso, você pode lê-lo na célula ou no seu individual. Mas eu vou aqui para a página 59, e vou usar um exemplo que é interessante destacá-lo como palavra de sabedoria, ainda que sendo usado aqui na experiência de Jesus, mas você vai entender por que é uma palavra de sabedoria. Em Lucas, capítulo 20, de 20 a 25, nós vamos encontrar a seguinte passagem. E observando
mandaram espias que se fingissem justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do presidente. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram: De César. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Lucas 20, de 20 a 25. Bom, uma pessoa que teria apenas a sabedoria para responder, já se daria por satisfeito ao dar uma boa resposta a estes fariseus que estavam querendo pegar Jesus numa cilada. Eles estavam perguntando: é lícito pagar o imposto a César ou não? Se Jesus dissesse é lícito, ele ia comprar uma briga com os judeus. E se ele dissesse não é lícito, ele certamente seria entregue nas mãos das autoridades romanas. Então era realmente uma cilada. No entanto, Jesus pede uma moeda e mostra a imagem. E pergunta: de quem que é essa imagem? É de César. Então a imagem revela quem é o dono daquele dinheiro. Se a imagem é de César, então dai a César o que é de César. Ok, uma resposta sábia. Agora, onde está a palavra de sabedoria? A palavra de sabedoria, ela vai mais além. A palavra de sabedoria não apenas se limita a responder sabiamente uma pergunta. Ela sonda, ela perscruta, ela penetra numa dimensão que só Deus vê, que só Deus conhece, que só Deus sabe. Quando Jesus disse: de quem é a imagem? É de César? Então dai a César o que é de César. Mas olha o complemento da resposta: e dai a Deus o que é de Deus. De onde Jesus tirou esse complemento dentro dessa questão que estava sendo apresentada? Ninguém citou sobre Deus. Falaram sobre imposto, falaram sobre César, falaram sobre moeda. No entanto, a partir da imagem, o Espírito Santo, no coração de Jesus, trouxe uma verdade mais profunda que eles estavam ignorando. Nós somos a imagem de Deus. Nós fomos feitos à imagem de Deus. Aqueles homens estavam não apenas sonegando ou querendo sonegar o imposto a César, mas eles estavam sonegando a vida que pertence a Deus, porque nós somos a imagem de Deus. A imagem da moeda revelava quem é o dono da moeda: César. Então dê a César o que é de César. Agora, vocês, homens, religiosos, fariseus, mais do que devedores a César, vocês são devedores a Deus, porque embora sendo vocês a imagem de Deus, mas vocês não devolvem a Deus o que pertence a Ele. Vocês não devolvem o caráter, vocês não vivem uma vida de um caráter santo, honesto, verdadeiro, justo. Ou seja, vocês sonegam o que pertencem a Deus. Assim como aquela imagem revelava quem era o dono, nós somos a imagem de Deus. Deus é o nosso dono e Ele deve receber de nós o melhor, o amor, a verdade, a justiça, a honestidade, as boas obras, a compaixão, a misericórdia. Então, a palavra de sabedoria, ela vai além da sabedoria em si. É uma palavra específica que desnuda o coração, que revela o oculto, que se aprofunda em algo que o homem não consegue ver, mas que Deus consegue ver. E então Deus vendo, Ele nos compartilha, Ele nos ilumina. Talvez eu esteja trabalhando aqui de uma forma muito teológica e você talvez não consiga fazer uma associação disso com a vida prática. Mas entenda que isso que Jesus
respondeu para aqueles homens se aplica perfeitamente à nossa vida. Às vezes nós estamos diante de uma realidade com um filho, por exemplo, e ficamos imaginando como falar ao coração dele, como dirigi-lo, como apontá-lo, apontar um caminho. E às vezes nós não temos. Talvez tenhamos alguns argumentos racionais, mas não conseguimos ainda sondar onde realmente está o problema. Então oramos, buscamos a presença de Deus, e então Deus, que sonda os corações, pode nos dar uma ideia, pode nos dar uma chave, pode nos dar uma palavra de sabedoria, que fale ao coração, que mude destinos, que aponte o caminho. Então, o dom da palavra de sabedoria tem esse poder de ir no profundo, de ir no oculto, de enxergar aquilo que, humanamente falando, não conseguiríamos enxergar. Amém? Há outros casos, aqui muitos, inclusive no ECP dessa semana, você vai encontrar esses exemplos mais esmiuçados, né? Cada ECP, que é encontro com o pastor do 12h30, de terça a sexta-feira, eu trago aqui uma reflexão e nesta semana estaremos trabalhando as experiências outras que se encontram na Bíblia, onde ali se manifestou o dom da palavra de sabedoria. E um dos exemplos que mais me marca é o exemplo de José no Antigo Testamento, quando ele recebeu a direção de Deus, de que o sonho que Faraó havia tido falava sobre 7 anos de grande fartura e depois 7 anos de grande escassez. Ok, Faraó teve um sonho. Tá, mas foi um sonho, foi uma revelação de Deus do que iria acontecer. Tá, mas o que eu faço com o conhecimento que eu recebi? Entenda que sabedoria é ter a capacidade de colocar em prática o que você conheceu. Então, José ficou sabendo por revelação do sonho de Faraó que ele teria adiante dele 7 anos de fartura e depois 7 anos de grande fome. Ok, mas qual é a palavra de sabedoria diante do que Deus está revelando? Certamente, Deus colocou no coração de José, José traçou um plano de guardar uma parte do trigo, do cereal, de tudo aquilo que o Egito fosse colher naqueles 7 anos de grande fartura, e armazenaria esses bens, esse fruto em celeiros, e depois venderia ao povo, e depois venderia às nações. Então, não somente José conseguiu decifrar o sonho, mas ele conseguiu receber da parte de Deus uma palavra de sabedoria. O que eu vou fazer com este sonho? O que eu vou fazer com essa direção que Deus está dando? Ou dessa revelação que Deus está apresentando, 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então, a palavra de sabedoria é o que eu vou fazer diante de algo que Deus está me mostrando. Como no caso da cilada lá dos fariseus, né? O que eu vou fazer? Eu vou apenas responder, é lícito pagar o imposto a César ou não? Ou eu vou além? O que eu vou fazer com essa pergunta? Ou eu vou além? Ou eu vou realmente mostrar que o grande problema não é pagar o tributo a César ou não. O maior problema deles é deixar de pagar a Deus o que eles deviam a Deus. Então, o que eu faço com o conhecimento que eu tenho? E eu penso que a Bíblia está repleta de palavras de sabedoria e não será diferente na sua vida, uma vez que você vai andar cheio do Espírito Santo, você vai ter a palavra de sabedoria para os momentos mais difíceis da sua vida. Eu creio que você vai crescer tanto no caráter, eu creio que você vai crescer tanto no fruto do Espírito, mas também crescerá no fluir dos dons do Espírito, sendo um deles a palavra de sabedoria. Amém? Espero que você tenha assimilado bem a ministração de hoje. Boa célula, boa reunião e nos vemos, se Deus permitir, na próxima semana. Shalom.